Louvado seja o Senhor por esse dia. Muito obrigado, Senhor. Eu concordo com cada oração, declaração, com cada palavra, com cada culto que foi realizado. Eu concordo, eu ligo essas orações aqui na terra para que sejam ligadas nos céus. Senhor, nos abençoa, nos sustenta, nos ajuda. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos aprender com o Senhor. Eu apresento, meu Deus, a vida de cada um. Eu entrego o culto, pais e filhos, em tuas mãos, Senhor. Nos dê direção, Senhor. Coloca a luz, meu Deus, nas nossas trevas. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos, meu Deus. Eu tomo posse de um final de ano inédito, de um final de ano próspero, onde, meu Deus, mudanças e transformações acontecerão em frações de segundo, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, cada lar, cada família. Eu abençoo as nossas crianças. Senhor, guarda as nossas crianças. Livra, meu Deus, de estarem no lugar, na hora, no momento, com as pessoas erradas. Guarda as nossas crianças que estão em casa de férias, meu Deus. Muitas crianças que estão sozinhas, meu Deus, cuidando dos seus irmãos. Crianças que estão em casa porque os pais têm que trabalhar. Guarda as nossas crianças. Senhor, guarda, proteja. Nenhum mal, nenhuma ferramenta preparada contra as nossas crianças não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, o Senhor condenará. Senhor, passa com o teu sangue sobre os nossos pequeninos. Guarda, Senhor. Envia os teus anjos, meu Deus, e acampa ao redor de cada um, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos nessa fé no propósito da mudança. Nós estamos aqui, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor já está operando e agindo em nosso favor. Nós cremos numa quarta-feira de milagres, de definições, de respostas, de mudanças para a honra e a glória do teu santo nome. Desde já eu te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Pode se sentar, por gentileza. O ano está finalizando, né? Falta pouco. E nós estamos aqui, firmes e fortes na palavra, no Senhor. E não vamos parar, nem desistir, nem desanimar. A palavra que o Senhor nos dá no dia de hoje é guiados pelo Espírito Santo de Deus. Neste mês de dezembro, Deus tem nos dado a oportunidade de zerarmos, né? Ele dizendo assim: zere a sua vida, porque esse é o ano do jubileu, onde escravos serão livres. E o que é esse escravo? Escravo do passado, escravos das emoções, dívidas espirituais sendo pagas. Mas para uma dívida ser paga, ela precisa ser confessada. E desde sexta-feira retrasada, onde no nosso primeiro jejum do propósito da mudança, você que não assistiu o culto de encerramento às 19h30 que a bispa fez na sexta-feira retrasada, no primeiro jejum, você precisa assistir. Porque ali tem a chave para o mês de dezembro. É a chave que fecha um ciclo e um passado, e tem uma outra chave que abre as portas para 2025. Porque muitas pessoas, né, depois que a bispa trouxe a palavra, né, colocou luz, né, ela trouxe a palavra e colocou luz na nossa vida. Muitas pessoas desde então têm nos procurado, têm confessado. É muito forte ver o quão difícil né? É muito difícil mexer no passado. É doloroso, mas o Senhor, o portal está aberto, a porta está aberta, estamos debaixo de uma unção. E nós temos que aproveitar este momento, agarrar essa oportunidade e fazer enterros dignos, né? Lembra que a bispa falou? Tem que fazer enterros dignos. E para muitas pessoas, mexer no passado é doloroso, porém é libertador, traz cura. É você
ser curado, né? Aí alguém diz assim, pastor, mas como mexer no passado vai me trazer cura? Traz sim, eu te garanto. Todas as pessoas que fazem enterros dignos de escolhas, de atitudes do passado, elas são curadas, né? Eu também já passei por esse processo. E o que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? É ouvir a palavra e obedecer a palavra. Quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, passamos a andar com Ele e a seguir as direções que estão na Bíblia, que é a palavra de Deus. Nossa vida é transformada. Precisamos entender que a partir de então, devemos ser guiados pelo Espírito Santo, pois discernir espiritualmente as coisas é essencial e fundamental para a nossa vida. Há uma voz dentro de cada um de nós capaz de nos guiar, mas o problema é que muitos a ignoram, cedendo ao que pensam. E é importante lembrar que nossa mente muitas vezes nos afasta das coisas de Deus, porque a nossa mente quer acreditar, né? Quer fazer ao nosso modo, né? E quantas vezes já recebemos palavras, mas mesmo assim insistimos naquilo, não, eu vou fazer do meu jeito, do meu modo, tá certo do meu jeito, tá certo do meu modo, e não está. Então, ser guiado pela palavra é ser guiado pelo Espírito Santo. As coisas de Deus trazem paz e há uma fluidez. Portanto, se você não tem paz em realizar algo, quer dizer que não deve seguir em frente. Porque todas as decisões que tomamos, temos que sentir paz, temos que estar tranquilos. Mas aquilo que nos não traz paz, mas está trazendo problemas, não provém de Deus. Pessoas guiadas pela própria mente são orgulhosas e não querem ouvir a Deus, e não há nada pior do que o orgulhoso espiritual. Esse orgulho faz a pessoa acreditar que ela sabe de tudo e, na verdade, não está sendo orientada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. São pessoas que conhecem tudo, mas não conhecem o principal, que é Jesus, por isso está muito infeliz. Nós precisamos de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus e entender que Jesus é o suficiente, é a única porta e que o Espírito Santo é o único que nos preenche. O investimento na vida espiritual é a única coisa capaz de preencher e satisfazer a alma de uma pessoa. Em Salmos 5,12 diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Muitas pessoas, em função dos problemas, não estão enxergando o favor do Senhor. Vamos lembrar que o Mar Vermelho foi aberto para o povo de Deus e eles tinham um favor. O inimigo não tinha. Muitos estão com a vida bagunçada, cheia de ciclos abertos. E o Senhor quer. Ele tem nos dado a oportunidade de fecharmos ciclos que estão abertos. Porque também é assim, nós vamos passar pela tempestade. O favor do Senhor, Ele não impede as tempestades, mas Ele nos tira da tempestade. E muitas pessoas, elas têm o favor, mas elas não estão acreditando neste favor. Em Isaías 10:27 diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o jugo do teu pescoço,
e o jugo será despedaçado por causa da unção. E estamos debaixo de uma unção. A unção é um poder que faz com que as coisas fluem em qualquer área, por mais difícil que seja. Nós temos unção para cuidar da família, unção para criar os nossos filhos, temos unção para trabalhar, executar algo difícil, temos unção para vencer uma enfermidade, temos unção para lidar com o passado, por mais difícil que seja. Temos a unção. A unção é um poder que quebra as amarras e as correntes espirituais. Eu, semana passada, contei alguns testemunhos, né? Quem estava aqui, quem acompanhou, que eu trouxe, né, testemunhos de pessoas que me permitiram, e essa semana eu tenho mais testemunhos, essas pessoas também me permitiram, né, contar no dia de hoje, porque é muito lindo a obra que o Senhor está fazendo na igreja. Os líderes, nós já recebemos a palavra profética, mas nós não podemos falar ainda. E é muito forte que o ano de 2025 começa agora, no dia de hoje, nesse mês de dezembro. E é lindo a maneira que o Senhor está fazendo. Ele está nos dando a oportunidade de fecharmos ciclos, de fazermos enterros dignos. E quantas pessoas, né, em atendimento, né, durante essa semana, que os atendimentos não param, e eu fico feliz que as pessoas elas estão entendendo, porque é Deus libertando, né? E quando a pessoa nos procura para confessar, para mexer em algo do passado, eu fico muito feliz, porque eu estou vendo ali diante de mim portas sendo fechadas. E eu sei, né? As pessoas elas contam em meio às lágrimas, é difícil, mas foi algo do passado. A Bíblia diz: esqueça o que se foi. Mas antes de eu me esquecer, só tem uma maneira de eu me esquecer do que se foi: confessando, deixando, fazendo enterros dignos. E semana passada eu contei vários testemunhos para você, né? Eu vou organizar para que o ano que vem eu vou colher esses testemunhos e trazer aqui para vocês conhecerem essas pessoas testemunharem pessoalmente para vocês. Mas são pessoas que decidiram: eu vou fechar esse ciclo da minha vida. E é interessante como as histórias elas se cruzam, né? É interessante como tudo passou a ter sentido. E eu conversei com uma pessoa semana passada, em que ela me testemunhou a história da vida dela, de como tudo começou. Então ela veio, eu sei que ela está me acompanhando, mas se eu esquecer de alguns detalhes, depois nós gravamos, que é uma história com bastante detalhes. E ela veio de uma família onde tinha muitos irmãos, e eu só não lembro agora que região que era, se era da Bahia, eu acho que era da Bahia. E ela veio naquele contexto familiar, né, onde o pai trabalhava muito, a mãe estava ali, só que era uma mãe, aquelas mães, né, arretadas, né, a panela tinha que ser um espelho. E ela disse que quem cuidava da casa, quem deixava as panelas brilhando, eram as crianças. Então a coisa tinha que estar muito bem limpa. E essa mãe tinha uma regra: engravidou, vai ser colocada no olho da rua. Então ela cresceu nesse contexto familiar, num lar disfuncional, onde a mãe demonstrava e falava que a corda do coração dela era o primeiro filho, né? Então, numa casa onde tinha mais de 5, 6, 7 crianças, eu não me lembro quantos irmãos eram,
O predileto era o primeiro filho. Mas aquilo, ela disse que era algo que parecia que não feria, não machucava, né? Porque era assim que os antigos lidavam. Mas machucou, feriu. Então ela, naquela busca, teve um tempo que ela veio morar em São Paulo e ela conheceu um rapaz. O pai estava aqui em São Paulo, a mãe ia e voltava. Eu acho que era da Bahia. E isso, o que aconteceu? Ela conheceu um rapaz. E ela namorou esse rapaz, depois largou, voltou. A mãe não queria esse relacionamento de jeito nenhum. Só que ela persistiu nesse relacionamento. Na verdade, ela estava o quê? Querendo ferir a mãe, né? Provocar a mãe. E ela disse que ela não entendia o porquê, que era uma bagunça. Ela ia e voltava, era uma bagunça. Ao mesmo tempo ela queria o rapaz, ao mesmo tempo ela não queria o rapaz. Enfim, nessas idas e vindas ela engravidou. E ela cometeu, então, através de uma senhora, de uma vizinha, a vizinha planejou tudo, organizou tudo, deu um remédio, aplicou um remédio nela e assim ela teve hemorragia, ela abortou essa criança. Depois ela sofreu muito e ela disse que ela não ia cometer mais isso. Jovem, não conhecia Cristo, não tinha ninguém ali para auxiliar, para orientar. Então ela permitiu esse primeiro aborto. Então ela foi. Depois ela está já um pouquinho, né, crescidinha, ela engravidou novamente. E ela trabalhava já, ela disse assim, pastora, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia fazer aquilo de novo, eu não ia passar por aquilo de novo. Então ela foi, alugou um quartinho, ela começou a organizar a vida dela, porque ela ia sair da casa dos pais, porque era a regra da mãe, engravidou, vai ser expulsa. Então ela arrumou esse quartinho, estava tudo certo, ela levou um irmão para ver esse quartinho. E esse irmão saiu dali, ficou quieto, mas ela não falou para ninguém, nem para esse irmão que ela estava grávida. Mas esse irmão desconfiou. Chegou na outra irmã e disse assim para a outra irmã, vai falar com a fulana, porque a fulana é um absurdo, ela vai sair da casa da mãe, ela arrumou um quartinho, ela deve estar grávida. Então essa irmã foi, à noite procurou ela, conversou com ela, e ela falou para essa irmã que ela estava grávida. Aí essa irmã disse assim, isso é um absurdo, isso vai ser um escândalo, vamos interromper essa gestação. E ali convenceu ela, a irmã, né, essa irmã preparou tudo, organizou tudo. E então ela foi para a casa dessa irmã, essa irmã fez todo o procedimento, chá e não sei mais o que, e ela cometeu este segundo aborto. Que também não se sabe, né, quantas, não tem como saber se era gêmeos, se era um menino, mas é muito pequeno. E ela, no dia ali, depois que ela passou a tomar essas coisas, ela teve uma hemorragia muito forte, ela tem relances, ela tem memórias de coisas, mas é algo que não dá para saber. E isso dá para você ver a dor dessa mulher, que não é fácil, né? Quando você recebe luz, não é fácil. Mas eu disse para ela que o testemunho dela salvaria muitas crianças no ventre. Quantas pessoas que estão, talvez, ouvindo essa palavra, que talvez por uma inconsequência, pode estar grávida e está pensando em algo assim, por favor, ouça esses testemunhos, não interrompa uma vida, porque isso não acaba bem. E aí, então, ela foi, sofreu, e o diabo atormentou ela de todas as maneiras. E aí ela, muito triste com aquilo, porque sempre, né, os antigos diziam que era um escândalo, não podia ter escândalo na família. Então ela casou, ela estava ali construindo a família dela e ela acabou engravidando. E ali foi o choque, né, que ela recebeu, porque quando ela estava ali, já estava tudo certo, né? Eu casei, estou com meu marido, agora eu posso ter filho. Quando ela fala para o marido, né, que ela engravidou, que ela está grávida, o marido não aceita. E aquilo foi um choque para ela, que ela falou assim, que aquilo era como assim,
nunca ninguém vai se alegrar comigo, nunca ninguém vai se importar comigo. E aí o marido comprou um chá, fez um chá e fez ela tomar. Mas, por um livramento, ela não aconteceu o aborto. Ela teve esse menino é uma bênção, né? Ele é uma bênção, ele é cheio do Espírito Santo. E aí, ela teve ele. Aí, o sonho dela era o quê? Ter uma família cheia, uma mesa cheia de filhos. Então, como ela estava casada, teve o primeiro, ela queria ter o segundo, o terceiro. Só que aí, lembra do que a bispa falou? Que o sangue clama? Exatamente. Quando então ela teve o primeiro, ela queria ter outros. Mas o sangue daqueles dois abortos que ela tinha cometido, clamou. Então ela perdeu 4 bebês de forma espontânea. E a gestação dela, se eu não estiver enganado, né, me desculpa, ela está me ouvindo, mas eu lembro que eu acho que era isso. Quando virava o ciclo de 3 meses para 4 meses, ela perdia, o bebê morria dentro da barriga dela. E os médicos não conseguiam entender, não tinha explicação para aquilo, mas na verdade nós sabemos o que é. Então ela perdeu 4 bebês. E o 5º, aí um dia quando ela tinha perdido, né, não, vou seguir, não tem. Ela conseguiu engravidar e teve o 5º. O 5º bebê, ele está entre nós, é uma criança saudável, é um menino também, que é uma bênção na escolinha. Então, ela teve esses 2 meninos, que, na verdade, era para ela ter muito mais. Mas ela contou isso em meio às lágrimas, dizendo, pastora, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, quando a bispa trouxe a palavra, traz luz, né? Nos dá um entendimento, o porquê das coisas. Então, é como a bispa prega no altar. Nada acontece do nada. Tudo tem um porquê. Uma porta foi aberta. Aí talvez você fale assim, pastora, mas eu não cometi aborto. Mais uma vez eu tomei a pílula do dia seguinte. Você teve uma intenção. E também uma mulher confessou que no início do casamento, ela já era casada, ela, se confundiu ali e tinha uma indisciplina no tomar o remédio, o anticoncepcional, e tomou pílula no dia seguinte. Ela não teve nenhum aborto, mas o Espírito Santo trouxe essa memória. E quando ela engravidou, ela não era o momento, daquilo, e ela, naquele desespero, ela chorando e batendo na barriga, que não era o momento, não era o momento. Mas aquilo gerou, quando o bebê nasceu, é um bebê lindo, perfeito, nasceu, mas ele começou a apresentar e foi diagnosticado, com um autismo. Teve também dificuldade na fala, conforme a idade. Então, o Espírito Santo trouxe à luz que você pode não ter cometido um aborto, mas houve o quê? Uma intenção. Teve uma intenção. Teve um peso no mundo espiritual. E outro, que você vê que a gente vai recebendo isso e as histórias elas vão se ligando. E aí, na segunda-feira, no domingo à noite, uma pessoa também próxima, que é o seu Marcelo, alguns conhecem o seu Marcelo, e eu posso falar o nome dele porque ele permitiu, ele até gravou um áudio para mim hoje, que ele se culpava muito relacionado ao filho dele. Não sei se vocês já viram o Mateus aqui na igreja,
O seu Marcelo ele tem um filho de 21 anos, e o Mateus, logo que ele nasceu, os pais viram que eles tinham, o Mateus é filho do primeiro casamento dele, né? Quando ele chegou na igreja, ele já não estava mais com essa mulher, mas tinha o Mateus. Então, o Mateus, ali, os pais, naquela época, vendo a dificuldade dele de falar, de se comunicar, de se expressar, né, de ter uma comunicação com as pessoas, levou na fono. Ele foi diagnosticado com autismo. Então, o Mateus, para ele ter um diálogo com a pessoa, tem que ali ficar forçando ele. E aí o seu Marcelo, ele disse que ele carregou essa culpa e isso machucou muito ele. E diante das palavras, é a primeira vez que ele confessa isso, que ele disse que ele era muito jovem, né? A menina também é muito jovem, a menina estava quase para iniciar a faculdade, tal, ela engravidou. Então, no que ela engravidou, ela falou para ele, ela disse assim que não poderia, porque ela ia começar a faculdade, ele também não queria, porque ele era muito novo e tal. E essa moça apresentou para ele então a pílula do dia seguinte, aquela pílula. Então ela pegou e tomou isso. Não aconteceu o aborto. Aí os pais, né, a família obrigou, você vai casar com ela, porque ela está grávida, você vai casar. Então, ele casou com essa moça, e ela teve ali o pré-natal, tudo perfeito. O bebê era perfeito dentro da barriga, do ventre. Só que aí, lembra da intenção e da motivação, não é? Da rejeição que houve. Eu até marquei esses detalhes para não... A bolsa dela, ele falou assim, que a bolsa dela estourou 6 da manhã. Ele foi para o hospital, mas não tinha vaga no hospital. E naquela busca por hospital... O bebê foi nascer por volta das 8 da noite. Então, o médico disse que ele ficou sem oxigênio durante todo esse período, porque a bolsa já tinha rompido. Então, ele nasceu com esse diagnóstico de autismo. E o seu Marcelo disse que ele sabe que isso foi consequência daquela intenção. Ele sabe isso hoje, né? Claro, que a palavra trouxe luz. Então, isso mexeu comigo, porque até aqueles que não praticaram, não tiveram, né, ali, mas aqueles também que tiveram a intenção e a motivação. Então, Deus, sem contar outros testemunhos que Deus está trazendo à memória. E hoje, pela graça, misericórdia de Deus, o Mateus tem 21 anos, ele tem os desafios dele, só que ele é um menino, ele finalizou a escola, ele tinha notas excelentes, ele lê a Bíblia, ele já leu 3 livros da bispa, está indo, creio que, para o 4º, ele acompanha todos os cultos, e eu creio que a atitude do pai em confessar isso é tirar o Mateus da prisão. Lembra que eu preguei semana passada? As prisões, as celas estão com as portas abertas. Nós precisamos sair. E o ato de confessar é sair dessas prisões, sabe? É deixar este passado. Também atendi pessoas que falaram assim, não, mas eu lidei com isso, eu confessei isso para aquela pessoa. Mas ela acabou não confessando para quem realmente, para quem fazia parte da história. E nós não podemos, entenda bem, você não pode cair no engano de que, não, eu arrumei isso, eu confessei isso, eu arrumei o passado. Você arrumou da maneira certa ou tem algo que ficou pela metade? Porque se ficou pela metade, você sabe que ficou pela metade. Não sabe? Todos nós sabemos. Há também pessoas que confessam, mas confessam partes, não o todo. E o que o Senhor está nos levando encerre
com este ciclo. Faça enterros dignos. Pastora, mas eu não tenho coragem, né? O que vão pensar? Querido, se essas pessoas, né, elas ficarem pensando, essas pessoas que testemunharam, elas não ficaram pensando no que iriam pensar. Elas pensam no que Deus vai pensar delas. Porque pais aprisionados, filhos aprisionados. Se um pai e uma mãe está preso numa cela, automaticamente os filhos estão também. E chegou o tempo dessa palavra, naquele dia, que a sua carga seja tirada do teu ombro. Quantas pessoas que estão carregando uma carga tão pesada no ombro, e quantas palavras que estão chegando, e ela está lá, não, mas eu já lidei com isso, não vou mexer, filho, agora como a bispa fala, se durante esse mês de dezembro, o Senhor está te trazendo lembranças de alguma coisa, e várias vezes você está sendo lembrado sobre isso, significa que você não fez o enterro da maneira certa, você só jogou uma terrinha por cima. Não, tem que cavar fundo, e tem que fazer o enterro da maneira certa. Não é só jogar uma terrinha. É disso que o Senhor está nos falando. Ah, pastora, mas você não conhece o meu passado, você não sabe o que eu fiz. Eu posso não saber, mas Deus sabe. E Ele está nos dando a oportunidade. Tem um portal, uma graça. Arruma, confessa, alinha. Porque o que eu tenho para você é muito grande. É muito grande. Talvez você está lutando com algo aí na sua vida. E a solução está do seu lado. A solução, ela está assim do seu ladinho. Porque Deus quer aliviar essas cargas pesadas. E o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Nós estamos debaixo de uma unção. Nós estamos debaixo de uma unção. E é essa unção que quebra o jugo, que quebra as correntes, é essa unção que abre as celas, os portões, é essa unção que nos torna livres. Livres. E as pessoas que estão testemunhando, elas não são preocupadas com nada e nem com ninguém. Porque, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Não leva, mas na Bíblia diz que o que o homem plantar, ele vai colher. Mas eu era ímpio, eu não tinha essa consciência. Todas essas histórias que eu te apresentei são pessoas que não conheciam Jesus, não conhecia que tudo isso causaria tantas dores. E elas passaram e têm passado na tempestade, mas Deus está tirando cada uma delas da tempestade. E essas histórias que eu trago, eu sei que tem crianças, adolescentes, jovens me assistindo, isso é para causar temor também. E essas pessoas, elas estão nos ajudando. Elas estão ajudando os nossos filhos. Elas estão gritando, elas estão dizendo: ei, não pega este caminho. Pague o preço da verdade, do que é certo, do que é justo, da vida. Não é isso que ela nos ensina? Essas pessoas não estão ensinando isso para todos? Elas estão nos ensinando. E através do testemunho dessas mulheres, né, até mesmo do seu Marcelo, olha o quanto, né, olha
Quantos bebês eles vão salvar? Quantas vidas eles vão salvar? Porque Deus, Ele não desperdiça nada. Ele não desperdiça. Ele transforma em bênção. E essas pessoas, muito pelo contrário, o jugo foi quebrado. A partir do momento que eles confessaram, o jugo foi quebrado. Eles estão livres. E eles libertaram os filhos. E aqueles que não têm filhos, eles estão libertando muitos filhos espirituais. Nós precisamos levar a sério o que a palavra de Deus diz, porque Ele é justiça. Não tem como a gente fazer algo e acreditar que aquilo ficou escondido, que ninguém viu. Viu sim. O Senhor viu. Ele viu e Ele está vendo. E só tem um meio dessa unção fluir na nossa vida, é fechando aquela porta. Enquanto não fecharmos a porta, a unção não vai fluir. Lembra? Entre, feche a porta. Então o azeite começou a correr. Tem que fechar a porta. Não tem outro caminho. E quantas palavras que você está recebendo, Deus está insistindo com você, porque eu vejo Deus insistindo com cada um de nós. E temos que ter essa coragem, Senhor, põe luz nas minhas trevas, me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Me ajuda a entender o que eu não estou entendendo. E tem outros testemunhos que eu só estou esperando a pessoa me autorizar para trazer. Nada acontece do nada. Você que é pai, você que é mãe, talvez você está passando por algo difícil, desafiador, talvez uma doença, uma enfermidade, um diagnóstico. Nada acontece do nada. É Deus requerendo algo, é Deus gritando, é Deus te amando e dizendo: vamos, eu sou contigo. Eu te sustento. Seja guiado pelo Espírito Santo. Beba do cálice amargo. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne... O que é viver de acordo com a carne? Romanos 8,13. É esconder. Porque a carne, ela quer esconder. A carne tem vergonha, não é? A carne tem vergonha do passado. A carne quer esconder, quer jogar para debaixo do tapete. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que acontecerá? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, aqueles atos que você cometeu, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, o que vai acontecer? Viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você precisa tomar uma decisão. Talvez você está falando assim: pastora, eu não cometi nada do que a senhora está falando, eu não fiz nada do que a senhora está falando. Que bom. Louvado seja Deus por isso. Mas será que isso também não faz entender a sua história? O que será que os nossos pais cometeram? Não é? O que será que os nossos bisavós cometeram? Quantas pessoas que, quando a bispa, ela trouxe novamente aquelas quebras, ela fez aquele trabalho de quebrar, e ali ela nos levou a quebrar tantas coisas, né? No primeiro culto que ela trouxe essas declarações, eu também cheguei a pensar em coisas, mas eu nunca fiz isso. Mas aí vem o entendimento: você não, mas alguém
Lá, num passado muito distante, sim. Teve pessoas que nunca não cometeram coisas que estão ali, mas passaram mal. Por quê? Porque é de geração em geração. E todos nós que estamos ouvindo a palavra, estamos ouvindo esta palavra, temos que ser essa barreira. Acabou. Daqui para frente, essa maldição familiar, hereditária, não passa. Vícios, drogas, imoralidade, não chega, isso aqui não passa. E tem muitas pessoas que agora elas estão entendendo o porquê porque elas, né, tinham um determinado comportamento, uma atitude, porque tudo está ligado. Tudo está ligado. Então, a palavra de Romanos, se você viver de acordo com a carne, você morrerá. Mas se você viver e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está te direcionando, você viverá. Tem coisas que nós confessamos, que parece que quando nós estamos confessando, parece que nós estamos morrendo ao mesmo tempo, né? Eu sei porque foi difícil para essas pessoas. Conforme elas iam contando, dava a sensação que elas estavam morrendo. Mas era só uma sensação. Elas estavam trazendo vida. Elas estavam vivendo. Não tem... Sabe, quando a gente fala de paz, não é essa coisa assim, rasa. Paz é você colocar a sua cabeça no travesseiro e o diabo não ter nada para te condenar nem te acusar. Sabe? Nada. É você deitar e você pensar, deixa eu ver se eu falei isso. Falei. Eu já confessei isso? Confessei. Nossa, eu estou livre. Isso é paz. Não estou devendo para ninguém, não estou devendo fisicamente nem espiritualmente para ninguém. Eu sou livre. Essa é a verdadeira paz. Paz de olhar para os seus filhos e ver que tudo que você tinha que fazer, você fez e está fazendo. Isso é paz. É essa paz que o Senhor quer nos trazer. Porque o que Ele vai fazer em 2025 é algo muito grande. E quando você receber a palavra profética, você vai entender cada ponto, cada vírgula de todas as palavras que você está recebendo nesse mês de dezembro. E você vai nos procurar, vai procurar os líderes. Bem que o senhor, a senhora falou. Vamos passar por este portal. Vamos zerar a nossa vida. Porque Deus tem algo grande, estrondoso, extraordinário para você, para a sua família, para os seus filhos. Talvez você está lutando com algo aí, e Deus está insistindo com você, feche essa porta, que isso na vida do seu filho vai cessar. Eu já testemunhei, a Bíblia já testemunhou quando o Davi, bebezinho, ele teve falta, né, problema respiratório. É horrível, ele puxava o ar e fomos para o hospital e lá vai, não, é bombinha, tem que usar bombinha. Não, ele não vai, ele nasceu perfeito. E o médico, né, que parecia mais o diabo, vamos ver se a sua fé vai tirar daqui. A minha fé vai, ela vai, porque meu filho nasceu perfeito. E Deus estava requerendo algo de quem? Do Fer. Como já aconteceu situações na vida dos meus filhos, situações graves na vida do João, que Deus estava requerendo de mim. E nós temos que entregar. Ou você entrega, ou você vai perder os seus filhos. E eu creio que ninguém aqui quer perder um filho. Ninguém quer perder um filho. Nós queremos que os nossos filhos vivam, não é? Saúde. Nós não queremos os nossos filhos enfermos, doentes.
com problemas, com situações. Não, nós queremos que nossos filhos tenham vida. Não é isso que nós queremos? Buscamos, oramos, clamamos, profetizamos. Então é isso que nós temos que fazer. Se não for por você, que seja pelos seus filhos. Isso é uma frase que no momento assim, que eu estava, um momento muito difícil da minha vida, a bispa me deu esse conselho. Ela olhou para mim e falou assim: filha, se você não tem força para fazer por você, ela me fez olhar para os meus filhos e disse que seja por eles. Porque os nossos filhos, eles têm um poder, assim, né? A corda do nosso coração. E um pai e uma mãe faz tudo por um filho. Faz tudo por um filho. E como eu falei semana passada, prosperidade é ver os nossos filhos saudáveis, né? Passar por dificuldade financeira a gente passa. Ter situações no casamento nós passamos, né? Nós enfrentamos, mas quando mexe com os nossos filhos, não é verdade? Aí a porca aperta, o parafuso vai apertar. Porque quando mexe com os nossos filhos, pronto. Não espere, porque Deus, Ele é um Deus tão amoroso que Ele avisa: se você não mudar, eu vou mudar as suas circunstâncias. E quando Deus mexe nas nossas circunstâncias, a gente corre, né? Calma aí, Senhor, eu estou indo. Não precisa chegar nesse ponto, não precisa chegar nesse nível. Então, que essa palavra, que você seja guiado pela palavra, pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos guia. Ele nos conduz. Quantas pessoas que têm nos procurado: ô pastora, nossa, Deus me trouxe a memória de algo que eu nem lembrava. E eu tenho certeza que é Ele, porque eu não lembrava disso, e toda hora fica lá, aquela lembrança, tipo, batendo. Falei assim: então fala, querida. Isso. Ai, pronto, agora eu estou aliviada. É esse alívio, esse jugo, né? Esse jugo sendo quebrado. Então, saia deste culto, beba desta palavra, porque o justo tudo supera. O justo, ele passa na tempestade, mas o Senhor tira ele da tempestade. Eu conheço pessoas que esses últimos dias está sendo muito desafiador. Está sendo, aos olhos humanos, está sendo difícil. Mas no mundo espiritual está gerando grande poder. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Tome essa decisão. Se liberte dessas algemas do passado. Vou ler para você: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado, o quê? Gratuitamente. Deus tem nos dado palavras gratuitamente, para nos libertar, para nos salvar. Com seus olhos fechados, eu vou ler mais um versículo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Tema o Senhor. Fale com o Senhor agora. Rompa agora. Aproveite esse momento. Confesse agora no mundo espiritual e depois procure uma liderança.
e confesse para uma liderança. Você não está sozinho. Talvez você foi abusado, abusada na infância e nunca você contou isso para ninguém. Talvez você foi até o autor de algo. Não tenha medo. Quebra essas correntes. Quebre essas algemas. O Senhor Jesus abriu as portas das prisões. O terremoto já chegou na sua vida. O terremoto já chegou. As portas estão abertas. Mas você precisa sair. Você não está sozinho, saia. Não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Sim, mas vale a presença do Senhor. Não importa o preço, o que você tiver que passar, passe. Passe porque o Senhor está com você. Não importa quem você vai confrontar, com quem você vai falar, mas passe, tome esse cálice amargo e você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida de cada pessoa e eu peço, Espírito Santo, vai renovando a força, renova as forças, a energia. Senhor, coloca a luz das nossas trevas. Ilumina, Senhor, ilumina aquilo que está escuro. Ilumina, Senhor, ilumina, Senhor. Nos liberta, Senhor. Nos liberta nesta quarta-feira. Nos liberta, Senhor. Em nome de Jesus, que cada um receba força, visão, entendimento, sabedoria, graça, poder, unção. Em nome do Senhor Jesus. Liberta, Senhor, a Tua igreja, nos liberta neste dia, nos liberta da culpa, da condenação, nos liberta do passado, Senhor, nos liberta, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O Senhor já tem dito, eu já te perdoei, você já foi perdoado. Saia dessa prisão, saia desse, o Senhor está quebrando julgos. Ele está destruindo com cargas pesadas que estão nos nossos ombros. A culpa, a condenação, o passado. Ele quebra, Ele está quebrando. Em nome de Jesus. Eu apresento cada um ao Senhor. Eu entrego cada um em Tuas mãos. Senhor, eu creio em mudanças, eu creio em vidas sendo mudadas, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre todas essas pessoas que estão testemunhando. Eu oro por cada uma dessas mulheres, pela vida do Seu Marcelo, Senhor. Abençoa, Senhor, abre as portas, derrama sobre a vida de cada um, meu Deus, porque o passado não tem mais peso. O passado não condena mais, mas nós recebemos vida. Abençoa a vida de cada um que está aqui, o nosso propósito, os nossos sonhos. Senhor, o Senhor pode operar em fração de segundos. Senhor, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar. Opera, Senhor, o sobrenatural. Nós não aceitamos levar essas situações para 2025. Nós destruímos, nós cancelamos em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento as nossas crianças ao Senhor. Eu peço, meu Deus, a Tua unção sobre as nossas crianças. Eu declaro que elas são cheias do Espírito Santo. Eu declaro que elas são
poderosos nesta terra. Aonde eles pisarem, aonde eles tocarem, eles são livres, Senhor. Nós declaramos que as nossas crianças são livres, livres em nome de Jesus. Eles profetizarão em nome de Jesus. Eles profetizarão a tua palavra, eles profetizarão, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, guarda as nossas crianças, guarda as nossas crianças das escolhas erradas, de pegar o caminho errado. Guarda as nossas crianças, proteja, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor das nossas crianças, para a honra e a glória do teu santo nome. Senhor, eu apresento, meu Deus, os nossos campeões ao Senhor. Eu declaro, Senhor, os nossos campeões livres, libertos, curados, restaurados em nome de Jesus. Eu profetizo eles curados, libertos em nome de Jesus. Meu Deus, eu tomo posse, Senhor, desta palavra desse dia, tomo posse de vitória. Senhor, nos sustenta, nos ajuda, Senhor. Eis-nos aqui, nós precisamos do Senhor. Eu consagro cada propósito e eu peço, meu Deus, que o Senhor derrame da tua bênção, da tua graça. Eu tomo posse de uma quarta-feira poderosa, de uma casa firme, Senhor, cheia de unção, de poder, de vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu santo nome. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.